Olá, pessoal. Estamos ao vivo aqui com a professora Camila Farias, da Universidade Federal de Pelotas. Queria, antes de tudo, agradecer à Camila, por estar aqui no canal, nesse projeto de extensão também numa universidade pública, a Universidade Federal de Minas Gerais, projeto Conversas Virtuais sobre Psicanálise, no qual a gente conversa sobre pesquisas, temas variados em psicanálise e psicologia, e hoje a gente vai falar sobre esse livrinho lindo que a Camila escreveu, tem ilustrações, inclusive, do filhote dela, vocês vão saber dessa história, Enraivecer, para a gente pensar sobre a raiva, na raiva, em especial a raiva das meninas, esses afetos, os afetos negativos das meninas. Então, antes de tudo, muito obrigado, Camila, por topar essa conversa. Queria, né, dizer que é uma alegria para a gente receber aqui e explicar que é uma livre associação geral, né? Então, queria que você me contasse um pouco da história, de onde que vem o livrinho, como é que você abre esse diálogo com a psicanálise também? Me conta um pouquinho. Muito obrigado. Tá bem, boa tarde a todos. Fábio, uma alegria poder estar aqui nesse projeto, participando, podendo trazer um pouco, né, da história do livro, alguns debates que ele enseja. Quero te agradecer muito, é realmente, né, um prazer. Temos muitas parcerias aí ao longo dos anos e é sempre muito bom, muito inspirador poder trocar contigo. Então, fico muito feliz com o convite. E bem, né, um livro infantil, e aí a gente pode pensar, bom, o que que a gente pode falar sobre um livro infantil, o que que ele traz de questões, e aí é um livro que ele vem, né, uma produção a partir dos meus estudos também, desses últimos anos, que se voltaram bastante para as temáticas de gênero, para uma lógica de pesquisa situada, interseccional, e também isso costurado com a minha experiência da maternidade, que trouxe para a cena diversos aspectos, assim, de vivências desses afetos. E eu acho que essa experiência da maternidade, vendo, né, as vivências do meu filho, do Inácio, que inclusive participa da ilustração do livro, também me rememorou vivências minhas, assim, da minha infância, dos meus afetos, e isso foi me trazendo uma série de questões, porque foi me fazendo perceber muitas diferenças de como a lógica social se estrutura e como ela encaminha e maneja os afetos a depender da posição social, do gênero, da raça, da classe. E aí eu acho que esse é um ponto fundamental, assim, da gente pensar. E eu acho que a psicanálise, em muitos momentos, se furtou disso, que a gente não pode pensar os afetos desarticulados da lógica que estrutura a nossa sociedade. Então, os afetos, eles vão ter direcionamentos facilitados. E esses direcionamentos, eles têm a ver com a lógica histórica, social que nos constitui. Então, eu acho que esse é um ponto importante, assim, que o livro vem para ser uma ferramenta para nos ajudar, que é a gente poder fazer essa diferença que ainda é muito precária no nosso campo entre o afeto e os direcionamentos que a sociedade facilita para ele. A gente tem muito facilmente uma colagem, né? Por exemplo, a raiva é muito facilmente colada a comportamentos agressivos e violentos. E esses comportamentos, eles são um caminho, um destino da raiva, não a raiva em si. Eles são uma possibilidade de expressão da raiva. E aí, falando nisso, acho que a gente já pode trazer essa ideia que a raiva, ela vai... os principais caminhos de facilitação para que a raiva seja direcionada, eles estão ligados às questões, especialmente de gênero e raça. Se a gente pensar, há uma pedagogia de gênero aí que traz a ideia de que as meninas, né, desde cedo aprendem que não podem ser briguentas, que não podem reclamar, que tem que pacificar, que tem que ser calma, que... Então, tem toda uma lógica, assim, uma narrativa, uma série de imagens que vão direcionando a raiva que as meninas sentem para um silenciamento, para um, né, guardar para si.
E a gente tem, por outro lado, uma pedagogia de gênero para os meninos, que é essa ideia de, pode brigar, pode bater, pode ter né, comportamentos violentos. É menino, é isso mesmo. Como se isso fosse algo natural dos meninos. E aí a gente percebe que a gente vai criando dois caminhos, os principais, assim, né, que, claro, podem ter diferenças, mas que são o que predomina majoritariamente como ideais de feminino e masculino, e que os dois, quando a gente pensa a raiva, são destinos violentos. Um é guardar para si, retornar sobre si mesma, né? Porque quando a gente guarda, a raiva não desaparece, ela vai retornar sobre a gente mesma, seja por autodepreciação, baixa autoestima, culpa, uma série de coisas muito familiares ao universo das mulheres e que tem tudo a ver com a raiva. E, por outro lado, no caso dos meninos também, quando tem esse direcionamento para comportamentos violentos, é um destino muito violento para a raiva. Então, pensando sobre isso nos meus estudos, o que eu me deparo? Gente, a raiva não é o problema. O problema são os destinos que a gente tem construído para esse afeto. Perfeito. E aí, o quanto a gente precisa cuidar desse afeto de outra forma, né? Precisa construir outras narrativas, outras imagens, como, né, a imagem do livro, uma menina brava. As meninas têm que poder serem bravas e entrarem em contato com a sua raiva e criarem narrativas para elaborar essa raiva, né? Que isso não fique só silenciado. Então, isso foi me fazendo pensar o quanto a gente precisava falar sobre isso. E aí eu fui em busca, até para o meu filho, de livros infantis sobre a temática, e o quanto a gente tem, assim, são livros que trazem muito a ideia de acolher, de reconhecer, e claro, isso é um passo importante, a gente precisa acolher, precisa reconhecer. Mas e depois? A gente só reproduz os caminhos que já estão dados? Então, né, o acolhimento e o reconhecimento, eles não bastam, esse é o primeiro passo. A gente precisa construir outros caminhos, outros direcionamentos para esse afeto. E aí eu acho que esse é um ponto fundamental, assim, se a gente quer um mundo melhor, se a gente quer pensar de uma forma mais complexa, sobre violência, sobre, né, ataque, sobre diversos aspectos, a gente tem que pensar sobre a raiva, a gente tem que complexificar essa discussão sobre a raiva. Perfeito. Me parece que tem uma recusa, assim, que é meio recusa, desmentido, recalcamento, né? Muitas defesas contra esses afetos negativos, né? Assim, que parece que já é um pouco geral, mas, como você disse, para os meninos, os nossos códigos de gênero não só autorizam, né, como incentivam, né, né, o menino vai para a luta, né, o menino vai para o karatê, para o judô, a menina vai para o balé, né, então esses códigos sociais que vão, de alguma maneira, codificando mesmo também o uso dos afetos, né, parece que nas meninas, tipo, isso não pode aparecer, e quando aparece, como aparece aqui na Pequena Olivia, a personagem do livro é essa menininha, é a Olivia que quer brincar, que quer usar short, né, quer brincar com os meninos, quer, né, brincar de tudo que ela quer, né, mas não pode, tem que usar o vestidinho, tem que usar, ficar toda bonitinha, quietinha, e aí tem uma recusa barra recalcamento, barra desmentido, não está acontecendo nada, meninas não odeiam, né? Isso. E isso é muito grave, né, Fábio? Porque se a gente pensa, tem um nível de desumanização das meninas desde muito cedo, que é da exclusão de um afeto, de tipo, é como se, é isso que você falou, meninas não odeiam, meninas são boazinhas, mas Freud já nos ensina, né, desde né, o século retrasado, que todos os vínculos são marcados por amor e ódio, por amor e raiva, por amor. Então, para onde vai essa raiva? Porque não é que as meninas não sentem raiva, não é que as meninas não têm essa ambivalência, mas não está autorizado que elas demonstrem no laço social. Mas e para onde vai isso?
né? Perfeito. A gente já tem aí uma lógica, se a gente pensar em termos de saúde mental, um fator de risco, já Claro. que se constitui desde muito cedo, que Hum, é esse fator desse silenciamento de um afeto, que é um afeto que faz parte de todos os vínculos. perfeito. Então, quando a gente olha, assim, põe uma lupa nisso, olha que grave que é isso, se a gente pensa em termos de saúde mental. Super. E é um fator de adoecimento, né, assim, Isso. pensando um pouco, nos destinos do ódio, quando ele não pode ser vivenciado, né, assim, estou pensando aqui, por exemplo, a partir não do Laplanche, mas a partir do Winnicott, né, quando a agressividade ela é reconhecida, quando a criança pode usar o objeto, né, nesse sentido, de Uhum. destruí-lo, ter raiva, como que isso é condição de possibilidade para o Winnicott para chegar a um desenvolvimento moral complexo, que ele vai chamar de concernimento, né? Sim, sim. Tipo, poder me responsabilizar sem culpa, né? Você mencionou algumas das consequências, né? A baixa Uhum. autoestima, a culpa, né? A vergonha, né? Algum tipo de efeito, assim, desse silenciamento da raiva. O que que você pensa e o que que você encontra, assim, clinicamente, o que que te vem, assim, quais são mais desses efeitos, assim, de não reconhecimento da raiva ou do ódio? Eu acho que na clínica com as mulheres, assim, com mulheres, né, Fábio, é muito forte essa sensação, por exemplo, de incapacidade, essa dificuldade de dizer não, né? E aí, se a gente pensar, o Freud já diz, né, desde lá no texto de Pulsões e Seus Destinos, a importância que a raiva tem, o ódio, enquanto fator de separação do outro, enquanto fator que nos possibilita estabelecer o limite, né? Nos separar, limitar, separar o que é bom do que é mal para mim, é ruim, eu não quero. E o quanto, assim, se não há esse espaço de expressão, de elaboração da raiva, essa possibilidade da raiva cumprir a função dela, enquanto um afeto que pode alicerçar a possibilidade de afirmação de si, de estabelecimento de limites, o quanto a gente vai ter um psiquismo muito fragilizado na relação com o outro. Um psiquismo que, por exemplo, vai ter muita dificuldade de romper com relações abusivas, porque esse limite no estabelecimento da relação com o outro não tem a raiva como recurso de sustentação desse limite. Não é permitido que ela possa se expressar no mundo. Então, eu acho que a gente tem uma combinação bombástica aí mesmo, que é o que a gente está vendo nas notícias, assim, meninos, homens, né, subjetivados numa pedagogia de gênero que naturaliza a agressão ao outro, a violência como destino da raiva, e meninas que desde cedo são subjetivadas numa pedagogia de gênero que direciona para o silenciamento da raiva. Então a gente tem a combinação perfeita, o par perfeito, né? Que agride e uma vítima que não vai colocar os seus limites, que vai silenciar, que não vai conseguir, né? Tá ali como recurso de pôr o limite, de se afastar, né? E às vezes a gente ouve até de uma forma bastante pejorativa alguns comentários, mas como que essa mulher continua nessa relação? Ela acho que gosta de apanhar, coisas bastante violentas, né? Responsabilizando muitas vezes a vítima. E aí, se a gente começa a olhar esses meandros, o quanto tem aspectos aí da constituição psíquica que tornam o estabelecimento dos limites diante do outro uma tarefa muito difícil, porque a raiva está interditada. Total. Parece que a solução para as meninas é se identificar com o agressor, assim, Isso, não isso. tem saída, né. E Porque aí é como se ficasse nessa lógica assim binária, ou eu silencio ou eu agrido o outro. tá, perfeito. É como se a gente criasse a Uhum. nossa sociedade em linhas gerais. É claro que a gente tem aí linhas de fuga, mas que ainda são muito pouco, né, presentes. Mas em sua maioria é como se a gente criasse essa binariedade para a raiva. Ou ela vai ser silenciada, se eu não silenciar, eu vou agredir o outro.
Eu vou... Tanto que é muito interessante, né, que se a gente trabalha com essa lógica da raiva, é interessante que as pessoas só identificam que estão sentindo raiva, muitas vezes, na clínica eu vejo muito isso, né, nas minhas supervisões e tudo, quando chega num nível de agressividade. Antes disso, é como se não conseguisse, acha que é ansiedade, que é, sei lá, nervosismo, mas não consegue identificar, só consegue identificar a raiva quando ela está colada a uma dimensão agressiva, né? E tem tudo a ver com as narrativas, com as imagens, com a forma como a gente aprendeu, né, a narrar a raiva mesmo, a identificar a raiva. Perfeito. As traduções desse afeto, né, Isso, só pode exatamente. ser assim, o ódio mais desobjetalizante possível, né? Isso que você falou é super importante, assim, tipo, a capacidade que a criança tem de, né, começar a usar o ódio como um elemento para se diferenciar, e o adulto, e aí agora pensando com o Laplanche, com a Sylvia Bleichmann, o papel fundamental que o adulto vai ter de apontar para ela, não, mas você pode falar que não gosta, por exemplo, dizendo, né, eu não gosto, sem bater no coleguinha, sem morder. E que bom que você está falando que não gosta, que bom que você falou que você está com raiva, está triste, né? É isso mesmo, vou ouvir. Então, parece que tem um papel tradutivo, né, assim, do adulto para isso. Isso, exatamente, assim, o quanto, assim, esse é o grande ponto, assim, o quanto a raiva, assim como todos os afetos, ela vem nos contar alguma coisa. Os afetos sempre nos contam coisas sobre a gente mesmo e sobre o que a gente está vivendo. E o quanto, no caso da raiva, esse espaço narrativo, né, de construção de narrativas sobre esse afeto, ele está muito empobrecido na nossa sociedade. A gente não tem quase recursos, né? Não tem quase repertório para falar da raiva, a não ser a partir de violência ou de silenciamento, ou sempre a raiva estando nesse campo da violência. E aí é isso que se reproduz, né? Como nós adultos criamos mais repertórios para dividir com as crianças, para ajudar a construir outras narrativas, outros códigos tradutivos, né? Por exemplo, a raiva para uma menina, para uma mulher, pode ser algo fundamental para ela conseguir afirmar os seus limites, se posicionar de uma maneira mais assertiva no mundo, não se submeter a relações violentas. Então, o quanto a gente vem, e a psicanálise às vezes reproduz isso, de um olhar muito depreciativo para a raiva, que é um olhar calcado nessa confusão entre o afeto e os destinos que a gente dá para ele. Então, a gente precisa desfazer essa confusão, assim. A raiva é uma coisa, os destinos que a gente tem dado para ela realmente são muito violentos. E a gente precisa construir outros, né? Outros códigos narrativos e tradutivos para esse afeto. Exato. E pode haver, né, outra tradução, outro modo de expressão do ódio, né? Mas parece que a moral cristã também acabou invadindo muito essa conversa, né? Assim, de que o ódio, né? É engraçado quando eu falo para os meus pacientes, até pelo vício, né, do uso da linguagem psicanalítica, quando eu falo, nossa, isso que você está sentindo é ódio, a maioria dos pacientes vão dizer, não, ódio é muito forte. Também né? não. Aí não, ódio é demais. Não, mas aí, né, um pouquinho de psicoeducação, tipo, não, mas o ódio é bom, o ódio é importante, né? E não precisa ser desse jeito, né, associar ódio à destruição do outro. Exatamente. É que essa associação, ela tá tão naturalizada na nossa sociedade, que esse é um trabalho que cabe a todos nós. A gente precisa fazer isso, de desconstruir essa costura que se fez, né, entre o ódio e a violência, e, né, a raiva, a violência e a destrutividade. Não necessariamente, a gente pode aí construir outros caminhos, né? A gente pode, como você falou, trazer outros códigos tradutivos para, né, para conversar, e outras narrativas, outras possibilidades, assim, de se pensar, porque é interessante, né, até tenho conversado às vezes com as pessoas sobre isso, e ver
que tem esse movimento de nós adultos, né, com relação às crianças, por exemplo, é aquela coisa muito assim, ai, vamos acalmar a raiva, vamos fazer passar, como se fosse algo que tem que tirar logo, assim, tem que fazer passar, tem que sumir. E não, assim, é um afeto que vai estar sempre ali, né? E a gente tem que conseguir oferecer possibilidades das crianças construírem outros recursos para manejar essa raiva, porque ela vai acompanhar as crianças, né, e nós adultos até o fim da vida. Ela faz parte de todos os vínculos, mas ela pode ser um afeto que nos adoece, que nos violenta, ou um afeto que potencializa as nossas possibilidades de vida, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente traz pouco e fala pouco da raiva como esse afeto que pode ser um afeto potencializador de vida. Totalmente. E no livro vocês fazem uma metáfora tão bonitinha que a Olivia ela vai se transformando em algo que não está vivo, né? Por assim dizer, assim, ela vai se transformando numa bonequinha de madeira, né? Assim, meio uma armadura, porque ela vai engolindo essa raiva, vai engolindo. Isso. E aí ela não dá conta de se expressar, e é curioso, assim, parece um convite social para a vida, né? Você não vai sentir raiva, você é bonitinha, é só amor, só existem... Aqui tem, ela vai ficando presa lá dentro desse ideal, dessa pedagogia de gênero, né? A menininha bonitinha, que só sorri o tempo inteiro, né? Perfeito. E ela vai meio que morrendo, né? Isso. Tipo, a vitalidade acaba, né? Assim, e como que o Winnicott parece ter acertado no ponto, né, Camila, assim, de que algo da agressividade se liga à vitalidade, ao Isso, movimento, totalmente, ao impulso, né? totalmente, né? Inclusive, se a gente pensar, a gente vê, às vezes, algumas, né, a gente tem visto na clínica da infância e da adolescência também, um aumento muito grande de casos, né, da inação, de uma apatia, de algo. Eu desconfio muito que tem muito a ver com essas questões da raiva, né, da possibilidade desse afeto circular, desse afeto ganhar destinos outros que movimentem aí possibilidades de investimento, possibilidades de escolhas, de afirmação na vida, né? Então, o quanto realmente a gente tem aí uma questão bastante importante em termos de saúde mental, assim, a gente pensar a ampliação desse repertório, assim, de como a gente possibilita, tanto para nós adultos ampliar esse repertório, quanto para as crianças, assim, né? Essa possibilidade de outras imagens, outras histórias, né? Outras narrativas que vão possibilitando pensar a raiva a partir de outros aspectos que não só, né, essas lógicas sociais tão binárias, tão rígidas, tão engessadas, que não dão conta da existência de ninguém. Perfeito, é muito empobrecido o código, né? Isso. E queria que você comentasse um pouquinho, porque, né, toda essa conversa sempre me faz lembrar de uma das críticas assim que a gente tem endereçado ao Freud a partir do Laplanche, é que no texto dele sobre a feminilidade, na Conferência 33, ele vai falar que as meninas não constituem um superego tão forte quanto os meninos, né, a partir de uma teoria, né, a partir da teoria do complexo de Édipo dele, porque o superior é o herdeiro, né, do complexo de Édipo. Como vocês já são castradas, então vocês não têm um motivo para construir um superego tão rígido assim, tão forte. E isso é surpreendente, né? Chega à beirada do absurdo. Sim. Que o Freud tem escrito isso, né? Assim, o cara que inventou o dispositivo para ouvir as mulheres pela primeira vez na história. Exatamente. Né? E ouvindo as mulheres, daquela época, então, é óbvio que o superego das meninas é muito, muito mais violento. É muito mais severo, muito mais agressivo, né? Pouca possibilidade de fugir a esse binarismo empobrecido. Então, queria que você comentasse um pouquinho, assim, né, a Camila, gente, para quem está ouvindo a gente aqui, foi mestranda e doutoranda da Marta Rezende, que trabalhou muito com superego também, né? A tese de doutorado dela com Laplanche foi sobre o superego,
Então, o que te vem, assim, associando livremente, o que você pensa? Eu acho que a primeira coisa, assim, que eu acho que é muito importante a gente destacar, isso que você traz do Freud, né, que tem esse vanguardismo do Freud, que ele realmente, né, é o primeiro médico, cientista da época que faz esse movimento, né, que de escuta de mulheres que eram totalmente silenciadas socialmente. Então, acho que a gente tem que reconhecer esse passo, mas que a gente também tem que reconhecer que o Freud, em muitos momentos da sua teoria, ele ficou totalmente tomado pela reprodução da lógica social. E aí, eu acho que nesse momento que ele fala isso sobre o superego das mulheres de ser mais frágil, de não se constituir com a força, né, do superego dos meninos, ele está totalmente reproduzindo uma certa ideia das mulheres serem instintivas e serem da natureza e dominada pelas forças do corpo, que, né, eram teorias muito fortes naquele momento, assim, desse lugar do pecado, né, então, eu acho que o quanto o Freud, ele, nesse momento, ele se utiliza dos conceitos, né, sem perceber o que acontece com todos nós, se a gente não está atento, se a gente a gente não se responsabiliza pelas nossas produções, a gente vai acabar se utilizando, muitas vezes, da narrativa científica para reproduzir as lógicas sociais. E eu acho que nesse caso o Freud faz isso, assim, fica muito nítido, assim, ele reproduzindo um código narrativo dominante na sociedade daquele momento e que ele usa outros termos, mas que ele está reproduzindo esse código ali no texto dele. E aí, pensando a partir, né, dos estudos da Marta, com quem eu trabalhei muito, discuti muito, dos meus também, essas próprias questões de gênero, esse ponto da raiva, eu acho que é um ponto central para a gente pensar o quanto o superego das meninas é muito mais severo e violento. Porque quando a gente tem essa interdição que a raiva possa ser dirigida ao mundo externo, ou pelo menos, né, restrita, possa ser dirigida só em alguns momentos, de determinada forma muito específica. Então, a gente vai ter, como eu falava, essa raiva retornando contra si. E a instância fundamental de avaliação, de crítica, do eu, é o superego. Então, vai ser aí esse locus da internalização dessa raiva que não pode chegar para o mundo. E essa raiva vai vir, né, como uma exigência muito severa, como autodepreciação, como, né, baixa autoestima, como o ódio ao corpo tão comum na clínica das mulheres. Que ódio é esse, né, que surge? Né? A gente tem aí diversas expressões dessa raiva que não pode ser dirigida aos objetos devidos e que fica circulando nessa relação consigo mesma, assim, né? Então, é muito importante que a gente possa pensar numa redistribuição da raiva. Se a gente quer diminuir a violência, a gente tem que redistribuir essa raiva e criar outros códigos narrativos e outros caminhos, assim. Não há outra possibilidade, porque o que a gente tem, né, atualmente são caminhos de violência. O que a nossa sociedade oferece como código narrativo e caminho de direcionamento ou é a violência contra si ou é a violência contra o outro. Então, a gente está no campo da violência. E a gente precisa sair desse campo, construir outros caminhos para a raiva que sejam, né, caminhos de vida, de afirmação, de possibilidades de afirmação de limites, de relações saudáveis, em que as pessoas possam comunicar os seus limites e serem respeitadas, e isso ser dialogado. E para isso a gente precisa da raiva, e precisa da autorização que a raiva possa ser expressa e possa alicerçar diálogos e construções outras, né? Tudo a ver, tudo a ver. A ideia aqui do projeto, só fazer um parênteses aqui pequenininho, conversar sobre essas pesquisas, né? Eu considero isso uma pesquisa psicanalítica, pode acreditar, né? Então, a gente está conversando aqui com a Camila Peixoto Farias sobre esse livrinho Enraivecer. Eu deixei o link da compra aí no nosso chat no YouTube. Para vocês que estão ao vivo e quiserem perguntar alguma coisa para a Camila, aproveitem. Eu vou deixar também na descrição do vídeo depois o link para a compra desse livrinho. Acho que vale muito a pena ler com as crianças
tanto na clínica quanto em casa, porque é uma metáfora terapêutica importante, né? Que eu acho que o trabalho, e essa pergunta que eu queria te fazer, assim, o trabalho a fazer, né, assim, no sentido de oferecer novos códigos tradutivos, passa um pouco por esse tipo de literatura, passa um pouco pelo filme, pelos códigos sociais, né, pelo cinema, as historinhas, os contos de fada, contos de fada que demonstrem ou mostrem as meninas bravas, né? Isso. Eu lembro de pouquíssimos, né, Camila? Assim, Eu, na minha infância, assim, não dá para lembro de contar nos quase... dedos, né? Eu, na minha infância, não lembro de nenhuma imagem que eu tenha guardado, assim, Isso. sabe? Como Nossa, referência. eu tenho um modelo aqui, tipo, né? Isso, E não... geralmente, tô lembrando aqui, eu não lembro mais o nome do filme, mas eu lembro de uma menininha que perdeu a mãe porque ela foi transformada em urso, e aí, eu lembro desse filme famoso, assim, também um conto de fada desse tipo, né? Mas sempre é isso, olha, quando o urso aparecer, né, você for transformado em urso, isso vai ser alguma coisa, vai ser algo ruim, você vai ter que domar isso, é algo feio, é algo animalístico. Isso, exatamente, exatamente. Te vem. Eu acho que é super por aí, assim, Fábio. Eu acho que o livro, né, ter escrito esse livro, assim, ter tido essa coragem, porque, assim, eu também venho do mundo acadêmico, de uma escrita, né, mesmo que a gente, nem eu nem você nos encaixemos numa lógica de uma escrita rígida e acadêmica e clássica, mas escrever literatura infantil é uma outra coisa, né? Então, eu fui me encorajando muito pelo meu filho e por perceber isso, assim, gente, não há imagens, não há narrativas. Eu vasculhei, né, as livrarias, a internet em busca de livros sobre a raiva em que a gente tivesse, por exemplo, uma menina como personagem principal. Não há livro com uma menina. E uma menina brava, então, é uma imagem que a gente não vê, né? Realmente a gente não se dá conta, né? Mas se a gente, quando tem criança próxima, que a gente começa a olhar os livros da escola, os livros infantis, os desenhos animados, né? O que a gente não... Aí a gente entende, vai entendendo, assim, de uma forma mais a partir da materialidade da vida, como que essas pedagogias se infiltram de uma forma tão violenta nas nossas subjetividades. Porque, assim, se eu sou uma menina e eu cresço, e eu nunca ou raramente vejo uma imagem de uma menina brava, será que eu vou achar que a raiva pode ser boa, pode ser expressa, eu posso ser mais assertiva, né? Então, é algo realmente, assim, que vai nesse universo, é uma coisa muito forte no universo infantil, assim, essas imagens, as narrativas ali que tem uma frase que diz, não pode ser briguenta, meninas não são assim, né? Que eu brinco um pouco com essa narrativa no livro também para ir desconstruindo. Então, o quanto isso está muito presente, né? E a gente precisa, eu acho que esse é um ponto muito importante, construir outras imagens, oferecer para as nossas crianças. Não é que a gente, né, vai proibir as que estão estabelecidas e vai querer, né, colocar as crianças numa bolha, a gente não consegue fazer isso, mas poder oferecer outras imagens, outras narrativas também, algo mais plural, algo que abra brechas aí nesse binarismo, possa surgir brechas que fragilizem um pouco isso, que deixem isso menos rígido, que tenha uma comunicação um pouco maior entre essas coisas, que caminhos alternativos possam ser construídos a partir disso. Acho que é um desafio muito grande, assim, de como a gente faz isso, né? E aí a gente tem essa questão do gênero, mas a gente não pode deixar de lembrar que esse tema da raiva também toca muito, por exemplo, a questão da raça, assim. O quanto... também a gente vai ter uma diferença aí, né? Tem essas pedagogias, o quanto uma menina negra vai ser exigida, tanto quanto uma menina branca, de ser boazinha, de se comportar, de não ser briguenta, mas assim, ela não recebe o reconhecimento que uma menina branca recebe por esse comportamento. E se ela desobedece isso, uma menina branca que é briguenta vai ser punida. Uma menina negra que é briguenta vai ser punida 2, 3 vezes mais por desobedecer o código.
E aí, se a gente pensa nos meninos, a mesma coisa. É uma pedagogia da masculinidade? É. Mas um menino negro agressivo vai ser imediatamente associado à marginalidade. Né? Esse código, ele fragiliza e traz outro aspecto aí também, que é muito difícil, assim. Então, a gente tem nuances aí que vão mostrando, assim, o quanto pensar a raiva é algo muito complexo, assim, o quanto a gente tem que assumir essa responsabilidade, assim, de trazer mesmo outros códigos, e principalmente, eu acho, né, Fábio, acho que o livro vem também visibilizar os códigos estabelecidos, desnaturalizar isso, assim. Acho que esse é o primeiro passo fundamental. A gente precisa, primeiramente, assim, se dar conta disso, né? Perceber que a gente está reproduzindo esses códigos, que tem ali esses códigos que organizam os direcionamentos da raiva na nossa sociedade, e que a gente precisa romper com isso para construir outros direcionamentos. Isso não é natural. Isso tem a ver com os regimes de poder, tem a ver com uma lógica social, tem a ver com subalternização de determinados grupos, porque vamos pensar, que é mecanismo mais eficiente para subalternizar as mulheres do que impedir que o afeto que possibilita a afirmação no mundo, o limite diante do outro, fique interditado? Gente, é o melhor mecanismo possível. Assim, né? Interdita a raiva das mulheres e pronto, elas vão ficar submetidas. Vão Exatamente. Ficar, em maior ou menor grau, vão ficar mesmo. Elas vão estar, porque, além de tudo, vão ter um superego, né? 3, 4 vezes. É brutal, enraivecido, porque a raiva está toda ali. Sim. Então, e aí é muito importante, né, Fábio, que da gente pensar o quanto, para a gente pensar as lógicas sociais e como os sistemas de poder, as estruturas se mantêm, a gente não pode pensar isso desassociado dos mecanismos psíquicos que sustentam a lógica social, que sustentam o laço. A forma como o laço está estabelecido tem dinâmicas psíquicas. Tem direcionamentos de afetos, tem interdições de afetos, tem ali scripts, né, de sociais que são estabelecidos. E é isso que sustenta essas estruturas de poder e dominantes. A gente não pode desarticular, né, toda uma lógica intersubjetiva dessa lógica intrapsíquica. Né? A lógica intrapsíquica, ela sustenta as estruturas intersubjetivas. Ótimo. E tem, né, essa é uma crítica que a gente tem feito há muito tempo, né, a partir do Laplanche, da Butler, que essas construções, né, de gênero, essas narrativas ou códigos tradutivos, como Laplanche chamou, são históricos libidinais, né, não são naturais, né. Tenho, né, reiteradamente feito essa crítica, assim, de que os termos, por exemplo, feminilidade ou masculinidade, são termos muito, muito perigosos na história da psicanálise, né, porque imediatamente vão trazer uma ideia de natureza, né, exatamente, mesmo com aquela ressalva um tanto cínica, de que, quando eu falo de feminilidade, eu não estou falando de mulher, não, né? Quando eu estou falando de feminino, não estou falando de mulher, não. Estou falando da parte feminina de todos nós. Então, esse argumento cínico, eu espero que, né, isso não seja usado, mas é óbvio que é uma naturalização. Né? Quando eu falo que o feminino, isso está muito presente no Freud, no Ferenczi, no Winnicott, né? O feminino é o passivo, o feminino é o cuidado, o feminino é aquilo que está na ordem do amor e da natureza, né? E o masculino em contraposição é o ativo, é o violento, é o agressivo, é o civilizatório, né? Isso. Então, assim, essas imagens são muito perigosas, né? Exatamente. Totalmente perigosas, e são essas imagens que formatam as subjetividades, né, dentro de uma determinada lógica esperada ali pelo sistema, né? É isso que a gente quer de um suposto homem, é isso que a gente quer de uma suposta mulher, e é isso que é necessário para o modo de relação que mantém o sistema se estabelecer. Que o homem seja assim, que a mulher seja assim, que as crianças sejam assado, e é assim que o sistema se mantém.
Então, eu acho que isso é muito importante, né? Como que a gente olha para isso, compreende essa complexidade e percebe a importância da gente olhar com cuidado para os afetos, né? E pensar tanto essa dimensão intersubjetiva quanto essa dimensão intrapsíquica. E o quanto a gente tem aí um trabalho grande a fazer, por exemplo, com relação à raiva, assim, da gente poder olhar e poder ir construindo com as nossas crianças e a gente mesmo, né, outras possibilidades narrativas e de direcionamento para esse afeto, né? Porque a raiva, ela é um afeto revolucionário, assim, né? É um afeto que pode trazer, é o afeto da transformação, é o afeto de abrir outros caminhos, de construir outras possibilidades, que não precisa ser pela violência, mas que na nossa sociedade se pactuou, se naturalizou que é através da violência, né? Porque a raiva, ela é fundamental para um código civilizatório, para o respeito, para o estabelecimento dos limites, mas na nossa sociedade se limitou, é como se tivesse restringido ali, né, o campo da raiva a esse campo da violência, a esse Sim, campo de ações violentas, assim, né? exato. Antes de te perguntar sobre a violência dos homens, queria que você comentasse um pouquinho, né, o tema, né, tá claro, né, é uma violência, não só a violência, mas, como você está apontando, a raiva, os afetos negativos, né, o ódio das meninas, mas queria que você falasse um pouquinho também do ódio dos meninos, principalmente do ódio dos meninos endereçado às meninas, né, os fenômenos red pill, incels, né? Sim. Impressionante como isso aparece, né, na nossa cultura agora, aparece na clínica, dos meninos odiando as meninas, né? Essa coisa do incel é uma das mais eloquentes, né? Eu tô com muito ódio porque as meninas me odeiam, elas me odeiam, elas me obrigam a ficar solteiro involuntariamente, né? O celibatário involuntário é por conta, né? Porque as meninas me odeiam. Elas são muito poderosas, elas são bonitas e são sedutoras, e aí elas não querem ficar comigo, né? Nenhuma mulher no mundo quer ficar comigo, por isso eu vou me autorizar a estuprar quando eu quiser, a matar quando eu quiser, né? Eu vou odiar, né? Eu queria te ouvir um pouquinho. Eu acho que é um fenômeno, assim, que escancara essa lógica da raiva, assim, né? Acho que o primeiro ponto é isso, né, Fábio, assim, de que se eu odeio, logo, que é um código tradutivo que é ensinado aos meninos, né, uma pedagogia desde cedo. Se eu odeio, se eu sinto raiva, logo eu posso bater no outro, eu posso ferir o outro, né? Eu posso manifestar de uma forma no sentido do ataque corporal mesmo, de né, atingir o corpo do outro. Isso é muito comum, assim, eu vejo, né, tendo um filho pequeno, de maneira geral, o quanto, assim, ele ficou com raiva. Não, mas tá, menino é assim, né, eles batem, eles... E com isso a gente tá pavimentando esse caminho, assim, de que, então, se eu sinto raiva, a forma de eu externar essa raiva é atacar o corpo do outro, né, até matar o outro, Então, eu acho que aí a gente tem esse caminho, assim, que se cria e que é muito interessante, que é a manutenção de uma lógica bastante primária e infantil, assim. A gente tem as crianças muito pequenas que, quando sentem raiva, vão ter, assim, vão lá, pegou o brinquedo que queria, vai lá e pega do coleguinha o brinquedo, vai lá e... Porque é aquele momento inicial de contato com esse afeto. Mas parece, né, quando a gente pensa nos meninos, que isso se mantém, isso não é transformado, isso não é direcionado para outros caminhos. E é por isso que eu falava naquela ideia que reconhecer é importante, acolher é importante, mas interditar o caminho da violência e construir outros é fundamental. Não basta só... Não adianta dizer para o menino, tu sentiu raiva, eu te acolho, e eu deixo ele bater nos colegas. Porque é menino. Gente, a gente não está reproduzindo a lógica, assim, porque está facilitando esse caminho da agressividade. Né? Então, eu acho que tem aí isso dessa facilitação, assim, de que se cria na lógica social de que
os homens, ao sentirem raiva, podem atacar as outras pessoas. Sem dúvida. E me parece que tem só para começar a terminar, infelizmente, aliás, quem está aqui no canal, gente, se puder curtir esse vídeo e comentar, mandar comentários e perguntas agora para Camila, curtam aí vocês que estão ao vivo, para o algoritmo saber que a gente existe. Mas para começar a terminar, queria te ouvir mais um pouquinho, primeiro, sobre o processo da escrita do livro e dos desenhos, como que se deu, né? Em que o Inácio e a ilustradora, né? A Estela Kubiak, né? Kubiak, é isso. Kubiak. Queria que você falasse desse processo mesmo da escrita, a participação do Inácio, como é que foi, como que que você sentiu, assim, como é que foram os caminhos dessa escrita? Então, a escrita, ela veio muito, assim, a partir de, né, eu me havendo com todas essas questões que a gente está falando aqui, dos meus estudos, e aí foi surgindo, assim, essa ideia de fazer, e eu fui rascunhando e compartilhando com algumas pessoas, e discutindo esse tema, e o livro foi se construindo, assim, e diálogos foram surgindo, e aí também quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a ficar mais atenta aos diálogos que eu via, né, no convívio do meu filho com outras crianças, as coisas que aconteciam, as meninas ali, como é que ficavam nessas situações. Então, isso foi me trazendo esse material que é muito ligado à materialidade da vida mesmo, é isso que eu pude ir percebendo nos vínculos, nas relações, e infelizmente me dando conta do quanto ainda era muito parecido com a minha infância, assim, do quanto as meninas ainda seguem, mesmo que a gente às vezes pense que a gente avançou um pouco, e a gente sim deu alguns passos, mas fica muito nítido que essas pedagogias de gênero, esses direcionamentos da lógica afetiva a partir dos regimes de poder estão muito presentes desde a infância, assim, construindo esses binarismos, construindo esses caminhos bastante estreitos, restritos para os afetos. E então daí o livro foi surgindo, e a Estela, eu e o Inácio, a gente faz aulas de aquarela com a Estela, e aí eu comentei com a Estela que eu estava escrevendo, tinha o texto, ela quis ver, e aí ela se encantou com o texto, e aí a gente foi surgindo a ideia da gente fazer, então, esse projeto A3, ela, né, ter mais o protagonismo, claro, nos desenhos, mas o Inácio também participar e aquarelar algumas coisas, e fazer desenhos, e fazer os contextos, e foi ganhando, assim, também essa possibilidade de uma produção afetiva, significativa, assim, e de também tratar esse tema com ele, né, Fábio? Enquanto desenhava, enquanto pensava nas cenas, isso abria também caminhos para muitos diálogos, para se questionar essas imagens, para pensar como que ia ser, como que não ia ser. Aí uma menina brava, é um certo estranhamento, por quê? Como é que é? Então, eu acho que... e aí eu acho que justamente isso faz com que o livro tenha essa potencialidade, assim, de puxar essas conversas, de possibilitar que a gente abra aí algumas brechas e alguns campos narrativos para a gente falar, né? Para a gente trazer outras perspectivas, pensar sobre isso junto com as crianças, né? Indagar também as crianças sobre isso. Esses dias, uma pessoa que comprou o livro, que eu nem conheço, ela me mandou uma mensagem no Instagram falando, ela disse, eu estou muito surpresa, assim, meu filho não gosta muito de livrinho, mas agora todo dia ele diz, mamãe, vamos ler o livro da menina brava? E aí, essa ideia, assim, isso virar uma narrativa, poder existir uma menina brava é muito importante a gente criar outras referências, outras imagens, outras possibilidades. É assim que a gente vai abrindo brechas, né? Nessa lógica tão enrijecida e tão subalternizante que a sociedade vai impondo para a gente, seja a partir do gênero, da raça, né, de outros marcadores, o quanto a gente precisa, né, ir tentando criar outras referências mesmo. Tudo a ver, tudo a ver. Vamos lembrar, né, assim, que a gente está, no fundo, falando do patriarcado, né, Exatamente. de uma longa, longa história
né, de muita violência contra as mulheres, e é um dispositivo ideológico, afetivo, político, Isso, ideológico tão importante, né, dizer que as mulheres não sentem isso, primeiro, isso, que isso. se sentirem, elas são loucas, bruxas, Exatamente. né, ou, né, desnaturadas de alguma forma, né, Aham. então sempre lembrar desse contexto, assim, também político, né, assim, eu li nas férias de julho o livro A Caliban e a Bruxa, Ah, da, maravilhoso, da nossa, Federici. da Federici, é Aham. muito É, interessante, muito. né, e como que o início, né, do capital, assim, a acumulação primitiva, né, passa efetivamente pelo, assim, ódio brutal, né, mortífero mesmo, das mulheres, e todas as mulheres que, obviamente, né, resistiram para lutar, né, eram vistas como bruxas, enfim. Isso, e Uhum, aí, nesse ponto, assim, eu acho que tu traz uma coisa que é muito importante, assim, Fábio, que é essa associação da raiva manifestada por mulheres à loucura. O quanto até hoje, assim, tem uma briga, né, casal heterossexual, a mulher fica brava, né, se indigna, assim, com algo totalmente legítimo, e ela ai, tá louca, olha como é ficou algo. louca, tá descontrolada, tá. O quanto, esse é um ponto muito importante, o quanto a raiva manifestada, ela é associada à loucura para as mulheres. Então, poder pensar meninas bravas que não são loucas, que não tem a ver com a loucura, é algo Uhum, muito importante, assim, que é mais um fator de interdição da raiva, né? Porque sim. se quando a gente manifesta a nossa raiva, a gente é taxadas de loucas, como que as mulheres vão ter coragem de manifestar, né, essa raiva, se vai ser, né, se vai vir essa dimensão, assim, que é uma dimensão muito violenta, assim, de desqualificação e de questionamento mesmo da capacidade, né, subjetiva da pessoa. Perfeito, perfeito. Muito, muito bom. Excelente. Pessoal, conversei com a Camila Peixoto Farias, minha amiga, parceira de muitas escritas, Muito bom. sobre o livrinho Enraivecer, tá aqui. Tá, o link está no grupo, tá no chat, eu vou colocar também na descrição do vídeo. Queria agradecer muito. Olha só, tem um comentário aqui. Impedir a menina de expressar raiva é tão sufocante quanto impedir o menino de chorar. Perfeito, é Isso. isso. É o Uhum. mesmo código, né, Camila? Isso, é a mesma lógica, assim, de Sim, restringir a expressão dos afetos só ao que interessa ao sistema, é isso aí. né? Criar caminhos que fortalecem a manutenção do sistema. É isso. Vamos lembrar, como aqui está dizendo um marxista, que é patriarcal, né, É, e de isso aí, expoliação, né, isso, do corpo da mulher como a base do patriarcado capitalista. exatamente. As custas, Isso, né, principalmente do cansaço, do adoecimento, né, de uma série de sofrimentos das mulheres, das mulheres, fundamentalmente. fundamentalmente, exatamente. Então, livrinhos como esse são muito bem-vindos, insisto, tanto para leitura na clínica, com as meninas, nas escolas, evidentemente, né, em casa. Vale muito a gente abrir espaços para esses códigos tradutivos novos, onde o ódio possa ser acolhido de maneira positiva, importante, como o Uhum. ódio é o afeto da independência, da autonomia, do respeito, que convoca o respeito. Então, tentar tirar essa carga negativa do ódio, da raiva, né, para a gente, né, fazer um código novo, mais aberto, né, para esses Isso. afetos que são tão importantes e que, infelizmente, têm sido apenas traduzidos, né, pela violência desobjetalizante, né? Exatamente, exatamente. Eu agradeço muito também, Fábio, a oportunidade. Muito feliz de poder estar aqui nesse bate-papo, sempre tão bom, tão inspirador. E, gente, eu acho que é isso. Se a gente quer construir um mundo melhor, a gente precisa cuidar da raiva. A gente precisa entender a complexidade, a importância desse afeto para a vida, para o estabelecimento dos limites, para a construção de possibilidades, né, de afirmação de si, de autoestima, especialmente para as mulheres, é um afeto fundamental para a saúde mental. Então,
Leiam Enraivecer, me contem depois, vou adorar conversar também, saber das impressões de vocês. Valeu. Muito obrigado, Muito Camila. obrigada. Agradeço em nome da UFMG também. E eu agradeço também muito. Valeu. Obrigadão. Até a Obrigada. próxima. Até a próxima. Obrigada, Tchau. Fábio. Tchau. Boa. Obrigado, Camila. Nossa, muito bom, Fábio. Muito Muito bom. obrigada.